Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O sol da manhã espiava pelas cortinas, lançando um brilho quente por nosso quarto. Eu fiquei lá deitada por um momento, observando David dormir pacificamente ao meu lado. 10 anos de casamento voaram, preenchidos com risadas, amor e o tipo de silêncio confortável que só vem com um entendimento profundo. Bom dia, amor, murmurou David, abrindo os olhos lentamente. Ele estendeu a mão, afastando um cabelo solto do meu rosto. Bom dia, respondi, meu coração se enchendo de afeto. Você acredita que já se passaram 10 anos? 10 anos, 2 filhos e inúmeras memórias. Ele sorriu, sua voz tingida com uma mistura de nostalgia e contentamento. Levantamos da cama e começamos nossa rotina matinal. O som de nossos filhos, Lily e Max, ecoava pela casa, um lembrete da agitada vida em família que construímos juntos. Mãe, onde está a minha camisa de futebol? A voz de Lily cortou a calma da manhã. Deve estar na sua gaveta, querida, respondi, indo em direção à cozinha. Lembre-se, é sua vez de levá-los para a escola, David me lembrou, envolvendo seus braços em minha cintura enquanto eu preparava o café. Não esqueci. A Lily tem treino de futebol, e o Max tem o clube de ciências hoje, disse eu, recostando-me em seu abraço. Amanhã passou num borrão de café da manhã, mochilas escolares e o caos habitual de preparar 2 filhos. Eu observava David interagindo com eles, sua paciência nunca vacilando, seu amor evidente em cada palavra, cada gesto. Tchau, pai, as crianças gritaram em uníssono enquanto corriam para fora de casa. Tenham um ótimo dia. David acenou, seu rosto irradiando orgulho. Uma vez que as crianças estavam na escola, fui para a academia para o meu treino regular. A aptidão física sempre foi o meu refúgio, meu tempo para limpar a cabeça e preparar-me para o dia que viria. Quando terminei minha sessão e me dirigi para o carro, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de David, pensando em você. Te amo. Eu sorri, enviando uma resposta rápida antes de partir. Mais tarde naquele dia, no treino de futebol da Lily, me vi conversando com outros pais. Foi então que eu notei pela primeira vez Ethan. Ele estava lá por sua filha, uma novata na cidade. Oi, eu sou Ethan, ele se apresentou, estendendo a mão. Minha filha, Ava, acabou de entrar para o time. Sarah, respondi, apertando sua mão. Minha filha, Lily, joga aqui há 2 anos. Nossa conversa fluiu facilmente, repleta do usual bate-papo sobre trabalho, vida e os desafios da paternidade. Você trabalha em casa? Perguntei, intrigada com seu horário flexível. Sim, isso me permite passar mais tempo com Ava. Sendo pai solteiro, você faz muitos malabarismos, Ethan explicou, seus olhos refletindo uma mistura de orgulho e cansaço. Enquanto o treino continuava, me peguei lançando olhares para Ethan, admirando sua dedicação à filha. Havia algo nele que parecia familiar, mas excitantemente novo. O treino terminou, e eu reuni os equipamentos da Lily. Te vejo no próximo treino? Ethan perguntou, um tom esperançoso em sua voz. Claro, até lá, respondi, sentindo um estranho frio na barriga enquanto me afastava. No caminho de casa, não consegui sacudir a sensação de que algo havia mudado, algo pequeno, mas significativo. Deixei o pensamento de lado enquanto me concentrava na estrada à frente, sem saber que este encontro casual era o começo de uma jornada que desafiaria tudo o que eu sabia sobre amor, lealdade e as escolhas que fazemos. Os dias após meu encontro com Ethan no treino de futebol foram estranhamente inquietos. Sua imagem persistia em minha mente, não convidada, mas persistente. Tentei me livrar disso, concentrando-me nos ritmos cotidianos da vida em família. Mãe, podemos jantar espaguete hoje? Max perguntou uma noite, seus olhos cheios de esperança. Claro, querido, respondi, forçando um sorriso. Então é noite de espaguete. Enquanto cozinhava, David entrou na cozinha, envolvendo seus braços ao meu redor. Você tem parecido distante ultimamente. Tudo bem? Ele perguntou, a preocupação marcando sua voz. Apenas cansada, eu acho.
Menti, evitando seu olhar. O próximo treino de futebol chegou como uma tempestade que eu não havia antecipado. Me peguei procurando Ethan na multidão. Ele estava lá, seu sorriso acendendo algo dentro de mim. Oi, Sarah. Ele cumprimentou casualmente, como se estivesse ciente da turbulência dentro de mim. Oi, Ethan, consegui dizer, minha voz revelando um toque de excitação. Nossas conversas se tornaram frequentes, um escape do mundano. Falávamos sobre tudo e nada e livros, filmes, nossos sonhos e decepções. Por que você se mudou para cá, Ethan? Eu me peguei perguntando um dia. Precisava de uma mudança, ele respondeu, seus olhos refletindo uma profundidade de histórias não ditas. A vida pode ser imprevisível, sabe? Assenti, entendendo mais do que queria. Numa tarde de sol a pino, enquanto o sol lançava longas sombras no campo de futebol, a conversa de Ethan tomou um rumo inesperado. Sarah, tenho que ser honesto com você. Acho você incrivelmente atraente, ele confessou, sua voz baixa. Senti um choque de surpresa e excitação. Ethan, sou casada, disse rapidamente, mas minha voz carecia de convicção. Eu sei, e eu respeito isso, disse ele, dando um passo para trás. Só queria que você soubesse o que eu sinto. Passei a noite em claro, a respiração tranquila de David ao meu lado. Minha mente repetia as palavras de Ethan, uma melodia perigosa que me tentava dançar junto. As próximas semanas foram um borrão de emoções conflitantes. Eu me pegava ansiosa pelos treinos de futebol, por aqueles momentos roubados com Ethan. Um dia, enquanto estávamos sentados nas arquibancadas, assistindo as crianças jogar, Ethan se virou para mim. Sarah, você gostaria de tomar um café alguma vez? Só como amigos, é claro, ele sugeriu. Eu sabia que deveria dizer não, mas a palavra que saiu foi sim. Nossos encontros para tomar café se tornaram nosso pequeno segredo. Sentávamos-nos em um canto tranquilo do café, falando sobre tudo sob o sol. Ethan, não deveríamos estar fazendo isso, disse um dia, a culpa me roendo. Por quê? Somos apenas dois amigos tomando café, ele respondeu, mas seus olhos diziam mais. Numa noite, David notou minha distração. Você tem passado muito tempo naqueles treinos de futebol, ele comentou. Só estou conhecendo os outros pais. Menti, sentindo uma pontada de culpa. À medida que o tempo passava, a linha entre amizade e algo a mais começava a se desfocar. A presença de Ethan preenchia meus pensamentos, sua risada ecoando em meus sonhos. Então veio o dia que mudou tudo. Após nosso café usual, Ethan me acompanhou até o meu carro. O ar estava fresco, o céu um laranja desbotado. Ele parou, olhando para mim intensamente. Sarah, não posso esconder mais. Estou me apaixonando por você, disse ele, sua voz trêmula de emoção. Fiquei paralisada, o mundo girando ao meu redor. Esse era o momento de escolha e de voltar para a segurança da minha vida ou de entrar no desconhecido, na sombra da tentação. Ethan, Minha voz se perdeu, as palavras perdidas num mar de incerteza e desejo. Enquanto dirigia para casa naquele dia, minha mente era um campo de batalha. Eu sabia pelo que eu lutava, o que eu havia construído com David, mas aqui estava eu, à beira de um precipício, atraída pelo encanto do que poderia ser. Aquela noite, enquanto eu deitava ao lado de David, sua presença um lembrete da vida que eu havia escolhido, percebi que a sombra da tentação havia se infiltrado no meu mundo, não convidada, mas indubitavelmente presente. Os dias se transformaram em semanas, a cada treino de futebol, cada café clandestino com Ethan, senti-me mergulhando mais profundamente em um mundo de sussurros proibidos e olhares roubados. A consciência de que era errado apenas parecia alimentar as chamas dessa dança secreta na qual me encontrava enredada. Numa nítida manhã de sábado, enquanto observava Lily driblar a bola pelo campo, a voz de Ethan rompeu meus pensamentos. Sarah, você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida destinada a outra pessoa? Virei-me para encará-lo, sua pergunta refletindo meus próprios pensamentos não expressos. Às vezes, eu acho. Por que você pergunta? Só curioso, ele disse, seus olhos buscando nos meus algo que eu não tinha certeza se podia dar. Nossas conversas se tornaram mais íntimas, mais ousadas.
Compartilhamos histórias de nossos passados, nossos sonhos, nossos medos. Encontrei em Ethan um ouvinte, uma fuga da rotina da minha vida cotidiana. Ethan, isso é perigoso, sussurrei a ele um dia, o peso da nossa situação de repente pesando sobre mim. É, Sarah? Ou são apenas duas pessoas encontrando uma conexão que não podem explicar? Suas palavras eram um carinho gentil, um chamado da sereia para o meu coração inquieto. Numa tarde, Ethan me convidou para sua casa sob o pretexto de discutir uma arrecadação de fundos para o time de futebol. No momento em que entrei, o ar entre nós estalou com uma tensão não expressa. Sentamos no seu sofá, a uma distância respeitosa entre nós, mas parecia que cada centímetro de espaço estava carregado de eletricidade. Sarah, preciso te dizer algo, Ethan começou, sua voz carregada de emoção. Não consigo parar de pensar em você. É mais do que apenas uma paixão. Sinto como se te conhecesse para sempre. Sua confissão me atingiu como uma onda. Eu sabia que deveria ir embora, voltar para a segurança da minha vida com David e meus filhos. Mas em vez disso, me vi atraída por ele, como uma mariposa pela chama. Ethan, Minha voz se perdeu, as palavras perdidas na intensidade do momento. Ele estendeu a mão, acariciando gentilmente meu rosto. Sei que não devemos, mas eu quero isso, Sarah. Eu quero você. Naquele momento, todo pensamento racional me abandonou. Inclinei-me para o seu toque, nossos lábios se encontrando em um beijo que selou nosso destino. Era uma dança tão antiga quanto o tempo, de paixão, de anseio, de desejo proibido. Movemo-nos juntos em um ritmo que falava de sonhos não realizados e anseios ocultos. Depois, deitada nos braços de Ethan, um sentimento de culpa me invadiu. O que eu tinha feito? Eu havia traído David, meus filhos, tudo o que eu prezava. Preciso ir, murmurei, me afastando de Ethan. Isso não pode acontecer de novo. Sarah, espere, Ethan implorou, sua voz carregada de arrependimento. Por favor, não vá assim. Mas eu já estava recolhendo minhas coisas, meu coração acelerado por uma mistura de medo e tristeza. Saí cambaleando da casa de Ethan, o ar fresco fazendo pouco para acalmar meu coração acelerado. O caminho de volta para casa foi um borrão. Minha mente repassava os eventos da tarde, cada momento uma aguda punhalada de culpa. Eu havia cruzado uma linha que nunca pensei que cruzaria, e agora eu tinha que viver com as consequências. Ao estacionar na garagem, vi David brincando com Max no quintal, suas risadas um lembrete doloroso da vida que eu acabará de colocar em risco. Forcei um sorriso, enterrando minha culpa no fundo do meu ser enquanto me juntava a eles. Como foi a reunião? David perguntou, seus olhos cheios de confiança inocente. Foi bem, apenas as coisas habituais de arrecadação de fundos. Menti, as palavras com gosto amargo na minha boca. Aquela noite, enquanto eu deitava ao lado de David, sua respiração estável contrastando com a tempestade que rugia dentro de mim, percebi que havia entrado em uma dança que nunca soube que existia. Uma dança tão emocionante quanto perigosa. Uma dança que, uma vez iniciada, não poderia ser facilmente interrompida. Os dias que se seguiram à minha tarde com Ethan estavam envoltos em uma espessa névoa de culpa e confusão. Eu me movia como um fantasma, assombrada pela memória de nossa indiscrição. Minhas interações com David e as crianças eram mecânicas, uma fachada que eu lutava para manter. Uma noite, enquanto preparava o jantar, David se aproximou de mim, com uma expressão preocupada. Sarah, você tem estado muito distante ultimamente. Está tudo bem? Virei-me da tábua de cortar, com um nó se formando em minha garganta. Sim, estou bem. Apenas cansada, consegui dizer, evitando seu olhar. David não estava convencido. É mais do que apenas cansaço, não é? Você pode falar comigo, Sarah. Eu queria confessar tudo, desabafar minha alma, mas o medo manteve minha boca fechada. Eu só preciso de um pouco de descanso, é só isso, respondi, voltando a cortar os legumes. Na semana seguinte, meu mundo secreto desabou. Aconteceu numa terça-feira. David tinha levado as crianças para a escola, e eu estava sozinha em casa. Houve uma batida na porta. Era Ethan. Sarah, precisamos conversar,
disse ele, seu rosto marcado pela urgência. Deixei-o entrar, meu coração batendo forte. O que está errado, Ethan? Ele respirou fundo. Não posso mais fazer isso. Não posso continuar te vendo assim, sabendo que você vai voltar para o seu marido e filhos. Isso está me matando. Suas palavras foram como um balde de água fria da realidade. Ethan, eu não sei o que dizer. Só me diz, Sarah. Há um futuro para nós? Ou eu sou apenas um erro que você está tentando esquecer? Sua voz era uma mistura de esperança e desespero. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu. Era David. Ele tinha voltado para casa para pegar um arquivo que tinha esquecido. O que está acontecendo aqui? David perguntou, sua voz fria, seus olhos se movendo entre mim e Ethan. Ethan estava de saída, disse rapidamente, minha voz trêmula. Mas Ethan não se moveu. Não, David merece saber a verdade, ele disse, virando-se para encarar David. Sinto muito, mas Sarah e eu temos nos visto. O rosto de David ficou pálido, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Isso é verdade, Sarah? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O quarto girava ao meu redor. David, eu. Gaguejei, incapaz de formar as palavras. David não esperou pela minha resposta. Ele saiu de casa, batendo a porta atrás de si. Ethan saiu logo depois, deixando-me sozinha no silêncio ensurdecedor. Sentei-me no sofá, minha mente acelerada. O que eu tinha feito? Em questão de minutos, eu tinha destruído tudo. Liguei para David, mas ele não atendeu. Deixei-lhe um correio de voz, minha voz quebrada. David, por favor, precisamos conversar. Estou tão arrependida. Horas se passaram, e David não voltou. Fiquei sozinha com meus pensamentos, cada um deles como uma adaga perfurando meu coração. A casa parecia vazia, uma casca do lar que já foi. Aquela noite, David voltou, seu rosto uma máscara de dor e raiva. Como você pôde fazer isso conosco, Sarah? Ele perguntou, sua voz tremendo. Eu não sei, David. Estou tão arrependida. Nunca quis que nada disso acontecesse, eu chorava, minhas palavras soando vazias até para os meus próprios ouvidos. David olhou para mim, seus olhos cheios da dor que eu tinha causado. Preciso de tempo para pensar em tudo isso. Não sei se posso confiar em você novamente. Eu queria estender a mão, abraçá-lo, de alguma forma consertar o que era irremediável. Mas eu sabia que era tarde demais. O dano estava feito. Aquela noite, deitei-me na cama, o lado de David vazio. O peso das minhas ações me esmagava. As lágrimas vieram, não solicitadas e incontroláveis. Eu tinha traído o homem que amava, o pai dos meus filhos, por um momento fugaz de paixão. Os dias que se seguiram foram um borrão de lágrimas, desculpas e uma profunda sensação de perda. David mudou-se para o quarto de hóspedes, e nossas conversas eram breves e tensas. As crianças sentiram a tensão, seus sorrisos substituídos por olhares de confusão e preocupação. Tentei conversar com David, explicar, pedir desculpas, mas as palavras pareciam sem sentido. Não sei se posso superar isso, Sarah, disse ele uma noite, sua voz desprovida do calor que uma vez teve. A realização me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu não tinha apenas colocado em risco meu casamento, mas também a própria fundação da nossa família. O arrependimento era avassalador, um companheiro constante na minha vida agora quebrada. À medida que eu navegava por essa nova realidade, cada dia era um lembrete do que eu havia perdido, do erro irreversível que eu havia cometido. O homem que eu amava, a vida que construímos juntos, tudo manchado pelas minhas ações. Revelações e arrependimentos se tornaram meu mundo, um mundo que nunca imaginei que faria parte. E enquanto eu ficava acordada cada noite, olhando para o teto, eu me perguntava se as peças da nossa vida despedaçada poderiam algum dia ser reunidas novamente. Os dias após a revelação do meu caso foram como caminhar por uma tempestade sem fim. A casa, que antes transbordava com risadas e calor, agora ecoava com o som oco de uma família despedaçada. Os olhos de David, antes tão cheios de amor, agora carregavam um olhar de traição que eu mal podia suportar. Mãe,
Por que o papai está dormindo no outro quarto? Max perguntou numa manhã, seus olhos inocentes procurando nos meus uma resposta. Ajoelhei-me, lutando para encontrar as palavras certas. Papai e eu estamos tendo alguns problemas, querido. Mas nós dois amamos muito você e a Lily, ok? Ele assentiu, embora eu pudesse dizer que estava longe de convencido. David e eu nos movíamos como estranhos em nossa casa. Nossas conversas se limitavam a trocas necessárias sobre as crianças e a logística da casa. O ar entre nós estava pesado com palavras não ditas e dor não resolvida. Uma noite, tentei diminuir a distância. David, podemos conversar? Perguntei, encontrando-o sentado sozinho na sala de estar. Ele olhou para cima, sua expressão cautelosa. O que há para conversar, Sarah? Sinto muito, David. Nunca quis te machucar, disse eu, minha voz tremendo de emoção. Desculpa não muda o que você fez, ele respondeu, suas palavras cortando-me. Eu confiei em você, Sarah. Como você pôde fazer isso conosco? Eu não tinha respostas que pudessem consertar a confiança quebrada, nem palavras que pudessem curar as feridas que eu havia infligido. Os dias se transformaram em semanas. David e eu frequentamos algumas sessões de terapia, mas a distância entre nós só parecia aumentar. Ele era cordial, mais distante, educado, mais frio. O homem com quem me casei, meu parceiro e melhor amigo, parecia um estranho. A tensão começou a aparecer em outras áreas de nossas vidas também. Lily e Max estavam mais calados, mais retraídos. Eles sentiam a tensão, a corrente subterrânea de tristeza que havia infiltrado nosso lar. Lily, querida, você está bem? Perguntei uma noite, encontrando-a olhando pela janela de seu quarto. Sim, mãe. Só estou pensando, ela respondeu, sua voz pequena. Pensando em quê, querida? Em você e no papai. Vocês vão se divorciar? Sua pergunta me atingiu como um golpe físico. Não sei, Lily. Espero que não, consegui dizer, contendo as lágrimas. As consequências das minhas ações se espalharam para fora, afetando não apenas David e eu, mas também nossos filhos, nossos amigos, nossa família estendida. Sussurros e olhares de soslaio me seguiam na loja de conveniência, na escola das crianças. Nossa vida outrora feliz parecia estar desmoronando ao meu redor. Numa noite especialmente difícil, David me sentou para conversar. Sarah, eu pensei muito em nós, em tudo. Preparei-me, temendo o que poderia vir a seguir. Não consigo superar isso. Tentei, mas toda vez que olho para você, lembro do que aconteceu. Acho melhor começarmos a falar sobre separação. Suas palavras, embora ditas suavemente, despedaçaram o último resquício de esperança ao qual eu me agarrava. Mas David, não podemos tentar um pouco mais? Pelas crianças, implorei, o desespero se infiltrando na minha voz. Não se trata mais só de nós, Sarah. É sobre encontrar uma maneira de seguir em frente, pelo bem das crianças. Eles merecem um ambiente feliz, não isso, disse ele, indicando o espaço entre nós. Assenti, sem conseguir falar através do nó na minha garganta. A realização de que eu havia danificado irreparavelmente os relacionamentos mais importantes da minha vida foi esmagadora. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões com advogados e mediadores, discussões sobre acordos de custódia e divisão da vida que construímos juntos. Mudei-me para o quarto de hóspedes, minha presença em nossa cama matrimonial parecendo uma intrusão. Toda noite, eu ficava acordada, ouvindo o silêncio da casa. O peso das minhas escolhas, as consequências de um momento de paixão, pesavam sobre mim. Eu havia perdido o amor da minha vida, a confiança dos meus filhos e o respeito daqueles ao meu redor. Em meio a esse caos, recebi uma mensagem de Ethan. Sinto muito por tudo. Nunca quis causar tanto sofrimento. Olhei para a mensagem, uma mistura de raiva e tristeza girando dentro de mim. Sua desculpa, embora talvez sincera, parecia muito pouco, tarde demais. As consequências das minhas ações foram mais devastadoras do que eu jamais poderia ter imaginado. Minha família, meu casamento, meu senso de identidade, tudo foi irrevogavelmente alterado. Enquanto eu encarava o futuro incerto, sabia que o caminho para a redenção, se é que existia, seria longo e doloroso.
No rescaldo da nossa separação, o mundo parecia seguir em frente, mas eu permanecia enraizada em um lugar de profunda introspecção e arrependimento. As paredes outrora familiares da nossa casa agora ecoavam com o silêncio da nossa família desfeita. David tinha se mudado, levando apenas o essencial, deixando para trás um vazio que era palpável. Mãe, o papai vai voltar algum dia? A voz de Max cortou meus pensamentos uma noite enquanto eu o ajeitava na cama. Forcei um sorriso, tentando mascarar a dor no meu próprio coração. Seu pai te ama muito, Max. Nós dois amamos. Estamos apenas resolvendo algumas coisas agora. Ele assentiu, embora eu pudesse ver a incerteza em seus olhos. Doía ver nossos filhos pegos no fogo cruzado dos nossos problemas de adultos. Os dias eram longos, preenchidos com as tarefas mundanas da vida que agora pareciam mais pesadas. Frequentemente me pegava pausando, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa de jantar, o lado desocupado da cama, lembretes da vida que antes tínhamos. Num sábado, decidi visitar o parque onde as crianças costumavam brincar. Enquanto observava outras famílias, com risadas preenchendo o ar, um profundo sentimento de perda me envolveu. Sarah, é você? Uma voz familiar chamou. Virei-me para ver uma velha amiga, Jenna, se aproximando. Jenna, oi, respondi, forçando uma aparência de normalidade. Eu soube de você e do David. Sinto muito, ela disse, seus olhos cheios de preocupação. Pois é, tem sido difícil, admiti, as palavras mal saindo como um sussurro. Há alguma chance de... E a pergunta de Jenna ficou no ar, incerta. Balancei a cabeça lentamente. Acho que não. Eu cometi um erro, Jenna. E agora estou pagando o preço. Ela estendeu a mão, apertando a minha em um gesto reconfortante. Você é forte, Sarah. Você vai superar isso. Suas palavras eram para confortar, mas soavam vazias. Como se segue em frente quando o passado se agarra tão firmemente? Nas semanas que se seguiram, busquei consolo na escrita. Derramei meus pensamentos, meus arrependimentos, minhas esperanças em páginas que pareciam absorver minha dor. Era terapêutico, uma maneira de navegar pelo caos das minhas emoções. Numa noite, enquanto estava com o meu diário, Lily veio até mim. Mãe, podemos conversar? Claro, querida, disse eu, fechando o diário. Sinto falta de como as coisas eram, ela confessou, os olhos cheios de lágrimas. Eu também, Lily. Eu também, respondi, minha voz embargada pela emoção. Nós vamos ser felizes de novo? Ela perguntou, uma questão que ecoava meus próprios medos. Vamos sim, querida. Pode levar tempo, mas encontraremos nosso caminho, eu disse, abraçando-a. O caminho para a cura foi lento e muitas vezes doloroso. Participei de sessões de terapia, lutando com a culpa e as consequências das minhas escolhas. Aprendi a me perdoar, tarefa muitas vezes mais difícil do que buscar o perdão dos outros. David e eu mantivemos uma relação civil, principalmente pelo bem da Lily e do Max. Nossas conversas eram educadas, porém distantes. O homem com quem eu havia compartilhado meus segredos mais profundos agora era apenas mais uma voz ao telefone, discutindo horários de buscar as crianças e eventos escolares. À medida que os meses se transformaram em um ano, eu comecei lentamente a reconstruir minha vida. Encontrei um emprego de meio período em uma livraria local, um lugar que oferecia uma sensação de normalidade e rotina. As crianças se ajustaram à nova dinâmica, sua resiliência é uma fonte de força para mim. Estou orgulhosa de você, mãe, Lily disse um dia, do nada. Por quê? Perguntei, surpresa. Por ser forte, por continuar lutando, ela respondeu, uma sabedoria além de seus anos em seus olhos. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma. Se eu pudesse ser uma fonte de força para meus filhos, então talvez nem tudo estivesse perdido. Nos momentos de quietude, eu frequentemente refletia sobre a jornada que me trouxe até este ponto. As escolhas que fiz, as consequências que enfrentei. Era uma história de amor, perda e o doloroso processo de seguir em frente. A vida, percebi, nem sempre segue o roteiro que escrevemos em nossas mentes. É bagunçada, imprevisível e muitas vezes difícil. Mas também é resiliente, cheia de momentos de alegria inesperada e a possibilidade de novos começos.
Ao fechar meu diário numa noite, olhei pela janela para o sol se pondo. Uma sensação de paz se instalou em mim. O caminho à frente era incerto, mas eu estava pronta para caminhá-lo, um passo de cada vez, abraçando as lições do passado e a esperança do futuro.